O ano era 2019 e o Cruzeiro era um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Isso se passava principalmente pelo fato de terem vencido as últimas 2 Copas do Brasil, então as Copas do Brasil dos anos anteriores. O elenco também era muito estrelado, tinha Fred, Fábio, grandes jogadores. Mas ninguém esperava que no final do ano esse time terminaria rebaixado, pela primeira vez na história do Cruzeiro. Mas será que a incompetência é o único fator que explica isso? É aí que, em 26 de maio de 2019, o Fantástico ia apresentar uma reportagem que ia mudar a história do Cruzeiro, onde eles anunciavam que o clube estava sendo investigado por lavagem de dinheiro numa denúncia que aconteceu em 2018. E aí que a história do Cruzeiro vai começar a virar. Com diversos problemas nos bastidores, o Cruzeiro tinha salários atrasados, ameaça de prisão aos dirigentes. É uma crise que é muito difícil de você sair, e nem os 4 treinadores que passaram por ali naquele ano conseguiram fazer isso. Não conseguiram evitar que o Cruzeiro fosse de fato rebaixado no final do ano. Só que em 2020, quando o Cruzeiro foi jogar a Série B, diferente do que você esperaria de um clube gigante, ele não voltou para a primeira divisão, e no ano seguinte ele fica em 14º lutando para não cair para a Série C, no que com certeza foi uma das piores crises da história dos gigantes brasileiros. Mas daí, em 14 de abril de 2022, o Ronaldo Fenômeno, ele decide comprar o Cruzeiro para tentar dar a volta por cima, e ele consegue. No primeiro ano já de mandato, ele já consegue fazer o clube voltar para a primeira divisão. Com ele, o Cruzeiro ia pagando aos poucos a sua dívida, ia aos poucos melhorando, conseguiu o seu acesso logo no primeiro ano, ia montando elencos competitivos, mas sem gastar muito, com bons jogadores e times fortes que vinham com a expectativa de surpreender principalmente, né? No começo, nos primeiros anos de Série A, ainda tiveram alguns problemas no primeiro ano. Não foi rebaixado, conseguiu se salvar com uma rodada de antecedência, até se classificou para a Sul-Americana. Foi um processo de recuperação como manda o manual. Gradual, lento, gastando menos, mas tinha um torcedor que queria ver isso acontecer mais rápido. E por isso, em 29 de abril de 2024, Pedro Lourenço, bilionário, dono dos supermercados BH, Pedrinho BH. E também já uma figura que já tinha uma certa notoriedade ali dentro do Cruzeiro. Ele já tinha ajudado muito o Cruzeiro quando ainda estava na Série B, a pagar algumas dívidas. Quando o Cruzeiro tinha problemas, falava assim, vai bater o fair play financeiro aqui. Pedrinho BH vai ajudar. Ele ajudava. Então ele também já era uma figura que as pessoas conheciam, que os torcedores conheciam, que as diretorias conheciam. Só que aí ele decidiu comprar o clube. Pra brincar de presidente, né? Antes era um time que estava em processo de reestruturação financeira, tinha que se contentar com jogadores não necessariamente ruins, mas contratações, peixes pequenos, contratações ali de jogadores um pouco menos conhecidos. Agora era um time que tinha dinheiro para contratar. Você tinha um bilionário por trás. Agora, será que o dono de um supermercado estaria pronto para ser dono de um clube? É aí que começa a nossa história e nosso vídeo. A gente vai aqui analisar um pouco do projeto SAF do Cruzeiro, mas não toda a SAF. A gente vai focar na parte do Pedrinho BH, do Pedro Lourenço. E o projeto de futebol dele. E o projeto de futebol dele, que pra gente, a gente já vai adiantar aqui, é um desastre. Bom, pra gente, o primeiro erro dele acontece logo no primeiro dia. Ele chega e já comete o primeiro erro, que pra gente é a contratação do Alexandre Matos. Isso foi no dia 29. É um cara que assim já é medalhão no Cruzeiro, porque fez o projeto do Bicampeonato Brasileiro de 13 e 14. Ele teve projetos vencedores no Palmeiras, mas ao mesmo tempo vinha de um trabalho duvidoso no Vasco. Gastou muito dinheiro no Vasco e o time não era competitivo. E é conhecido também por ser um cara que gasta bastante dinheiro em contratações, né, em contratações midiáticas, né? E que com certeza foi uma das assinaturas, uma das coisas que a gente vai ver recorrentes nesse projeto de futebol do Cruzeiro. Bom, vamos começar as contratações então. Elas chegaram até antes da janela de transferências abrir, né? Algumas contratações começaram, como por exemplo... O Cássio. Cássio, que era um goleiro de novo. Já foi contratação bombástica, porque você tá tirando assim um ídolo do Corinthians. Certamente que não vinha numa boa fase. Certamente foi um dos goleiros mais vencedores da última década, foi importante nos títulos. Com certeza é um dos melhores e maiores goleiros da história do futebol brasileiro. E daí você chega e você contrata ele numa fase ruim e ganhando um salário bem gordinho. E com idade bastante avançada, são 36 anos nas costas do Cássio. Olha, o Cássio, assim, ele não diria que foi um mau goleiro, está sendo um mau goleiro. Mas pelo que ele ganha, pelo que você espera do Cássio... Quando falam Cássio pra você, não é esse Cássio que você espera. Não correspondeu.
Foi importante até pegando os pênaltis da semifinal, da Copa do Brasil, da Copa do Brasil não, Campeonato Mineiro. Foi importante pegando o pênalti do Mirassol na primeira rodada. Mas ao mesmo tempo, tirando esse departamento, teve falhas, teve problemas. E também foi uma decisão muito contraditória considerando as próximas decisões que o clube resolveu tomar. Bom, só pra gente não ser também totalmente injusto com o Cássio, não é como se ele fosse um desastre no gol. Ele definitivamente não é o goleiro que você espera quando se falam de Cássio, como eu falei, mas ele também, eu diria até que ele melhorou da época de Corinthians. Eu acho, da época de Corinthians do final, é lógico, né? Acho que nos últimos anos de Corinthians, nos últimos tempos, nos últimos meses, ele estava muito mal, já estava desgastado e precisava renovar ali os ares e tal. E eu acho que pra ele fez muito bem isso. Talvez não tenha feito melhor pra ele do que pro Cruzeiro. Mas diria que o Cássio ele não é um desastre total. É um cara que você espera mais, mas não é um cara que falha todo jogo, é um cara que faz boas defesas assim de vez em quando. Pega pênaltis, é importante. Pega pênalti, importante. Mas para um goleiro que ganha acho que 800 mil, é algo que você poderia esperar um pouco mais. Você talvez esperasse um pouco mais, ainda mais quando você vem com o nome Cássio Ramos, que eu tenho certeza Exatamente. que o torcedor do Cruzeiro, né? Tem uma imagem na cabeça e que Inclusive não eu, acho corresponde. que, inclusive eu acho que você tem muito essa nota no trabalho do Pedrinho, né? Que essas contratações midiáticas também passam por ele, com certeza. Eu não só necessariamente para chamar atenção para ele, mas eu acho que também tem essa necessidade de falar, estamos contratando, olha que nome que trouxemos. Exatamente. E eu acho que às vezes eles se passaram um pouco nessa grife de trazer jogadores. Por exemplo, eu já vou trazer um que na minha opinião me agradou, o Fagner, que tem nome, mas será que ele tem qualidade para corresponder a esse nome com que ele veio? Mesmo para ser reserva. Ou foi para estampar, estamos contratando? Que nem o torcedor do Cruzeiro Estamos queria. contratando o Fagner, né? Também é um nome importante. Quando você chega Fagner, é um cara que tem uma certa credibilidade. Na sua Estamos torcida contratando o Gabigol. Porra! Não é só. Não Traz estamos uma contratando mídia um centroavante. Estamos contratando o Gabigol. Bom, mas vamos voltar agora um pouco para as contratações mais antigas, né? As primeiras contratações da era do Pedrinho e Alexandre Matos. O Matheus Henrique veio também, é um bom jogador, comanda o meio campo, é o melhor jogador do meio do Cruzeiro, acho que do meio sem contar o Matheus Pereira, né? Porque ele joga um pouquinho mais pra frente, mas enfim. É o cara que nos últimos meses correspondeu mais, acho que desde que chegou teve poucos momentos ruins. E dentre todas as contratações do Pedrinho, né? Como eu falei, o Matheus Pereira já estava na época do Ronaldo, então ele não conta. Mas da era Pedrinho, eu acho que o Matheus Henrique é a melhor contratação dessa era, mesmo sendo só o segundo contratado. Além disso, veio a contratação do Caio Jorge, também da Itália, ele veio da Juventus por uma quantia gordinha até, 7,2 milhões de euros. Alto. Eu não acho ele um jogador ruim, mas se você for pagar 7,2 milhões de euros num centroavante que vai ser reserva, porque em teoria o seu centroavante titular vai ser o Gabigol, eu acho que você tá pagando caro demais pra essa brincadeira. Porque tanto que se você for, principalmente salário, porque se você for olhar, o Cruzeiro tem uma folha salarial de time que compete ali, G4, Libertadores, fácil. E a gente não acha que esse vai ser a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas já adiantando também, não vai ser esse o patamar do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro ainda acho que pode sonhar, Sul-Americana, talvez chegar na Copa do Brasil, até porque na Copa do Brasil, se não tem uma coisa que o Cruzeiro tem, seria a tradição, né, na Copa do Brasil, porque já é o maior campeão, mas pelo que paga de jogador, não acho que responde em qualidade. Bom, para completar o pacote de reforços da Itália, veio o Wallace, né? Veio da Udinese, é um cara que, pra falar a verdade, ainda não me agradou. É um cara que o Flamengo buscou muito durante muitos anos, nunca conseguiu contratar. Aí quando você fala assim, pô, o Flamengo tá atrás, até que você espera um cara bom, né? Mas, de fato, não é o que aconteceu, por enquanto, pelo menos. Ainda o Wallace com a camisa do Cruzeiro ainda não aconteceu, nem em 2024, nem em 2025. Bom, piorar de 2024 seria difícil, mas acho que ele conseguiu dar uma melhorada em 25, mas ainda assim não é um cara que você esperava, porque ele era bom jogador, você já sabia que ele era bom, e chegou aqui e ainda não foi bem, falhou na final da Sul-Americana, saiu antes do intervalo, então é um cara que, por mais que você tenha contratado ele com uma certa esperança ali, é um cara que chegou e era pra resolver problema e ao contrário, ele trouxe mais problemas. Decepção completa. Por enquanto é decepção. E depois eu acho que veio outro cara que foi um pouco decepção, que foi o Lautaro. Lautaro Dias. Lautaro Dias, né?
fosse o Martínez, eles estavam felizes. Se fosse, tá. Se for, mas não, eles pegaram o centroavante Lautaro menos competente. Do Del Valle. De novo, é um cara, eu não acho que é inútil, mas se você for pra contratar mas assim, por uma terceira opção, por 2,4 milhões, cara, não tem, acho que vale muito mais a pena pegar alguém da base, eu acho que passa muito por gastos desnecessários. É. E o Lautaro Dias ele é um cara de poucos gols, né? Ele fez gol contra o São Paulo na final da Sul-Americana há pouco tempo atrás, mas é um cara de poucos gols. Então, um atacante de poucos gols, se fosse um ponta ali ainda, tudo bem. Centroavante de poucos gols. Centroavante de poucos gols é complicado. É um cara que também, ele pouco joga, mas de vez em quando entra, não faz muita coisa. Tá ali. Não é um cara que, assim, eu acho que não é um cara que eu não gostaria de ter no meu time. Mas se for pra ter um cara, uma terceira opção, um centroavante, às vezes você precisa de um centroavante, ele é um cara de terceira opção. Não é o pior cara do mundo. Mas se for pra ter um centroavante de terceira opção, por que você tá pagando por um cara que vem de fora? Um cara que você vai ter que pagar 2,5 milhões de euros, aí depois você vai ter que pagar um salário que não é de cara que vem de uma base, por exemplo. E que gasta uma vaga de estrangeiro que também tem esse ponto. Então, foram reforços, assim, decentes, eu acho que, assim, foram reforços. Definitivamente. Mas só no papel. No papel. Eu acho que o único que correspondeu... O Caio Jorge até que nem foi tão mal assim. Mas o único que correspondeu até agora é o Matheus Henrique. Bem, depois dos reforços, o técnico na época, que era o Fernando Seabra, que vinha fazendo um trabalho bom, né? O Cruzeiro ali disputava a Libertadores, não no G4, né? Mas mais no G6. Vinha fazendo um bom desempenho como mandante. E se esperava, né, com reforços, porque o Cruzeiro gastou uma boa quantia, que subisse de patamar, né, pelo que foi gasto. Só que não aconteceu. Não piorou, mas não se correspondeu ao que se esperava, provavelmente do torcedor e também do presidente, quando você anuncia reforços daí com esse preço. E, claro, nada ajudou quando vazou um áudio do Pedro Lourenço, Pedrinho BH, falando que se ele não colocasse, se o Seabra não colocasse os jogadores reforços para jogar, ele demitiria ele. Que eu acho que passa muito pela aquela ideia de estampar, né? Estamos contratando. Essas são as contratações do Pedrinho. Pedrinho BH está contratando, está trabalhando. E eu acho também mais um exemplo de um amadorismo, né? Isso aí, de um áudio seu vazar, de você colocando pressão tanto no seu treinador, quanto nos jogadores. Exatamente. Isso não aplica necessariamente no... Tipo, quando você fala sobre colocar os jogadores contratados em campo, você pensa só em colocar os caras, mas você não pensa em quem vai sair. Isso com certeza atrapalhou muito o trabalho do Seabra também, porque quando você é um jogador do Cruzeiro, um meia do Cruzeiro, por exemplo, chegaram 2 jogadores que você sabe que chegaram teoricamente para ser titulares na sua posição, mas você continua mesmo assim sendo titular, jogando bem, e você ouve, se esses caras não jogarem, vou demitir o treinador. Você sabe que se esse cara for demitido, primeiro que vão contratar um cara que coloque os outros para jogar. E você sabe que eles vão ser colocados para jogar de qualquer jeito, mesmo se eles não merecerem. Então seu desempenho vai cair com certeza. Que motivação você tem para jogar bem, né? Exatamente. Tanto faz, eu vou perder minha vaga de qualquer jeito, então por que eu vou jogar bem? Por que eu vou fazer o meu máximo aqui? Então entendeu? você vai queima tanto o treinador quanto os jogadores, né? Você acaba queimando essa relação. E eu acho que isso denota aqui um pouco daquele amadorismo, um pouco daquele dono do supermercado para ser dono de clube. Ser dono de clube. Bom, e aí vem pra gente o segundo erro mais grave da SAF do Pedrinho, que é a contratação do Fernando Diniz no meio da temporada. Pra gente isso aqui é um absurdo, né? Quando demitem o Seabra, contratam o Diniz. A gente nem acha o Diniz um treinador tão ruim assim. Tem muita gente aí que massacra o cara, que fala que ele é terrível e que sei lá o que. A gente não acha isso. A gente acha que ele é um treinador decente, tem uma Libertadores pelo Fluminense, que tinha um bom time e tudo mais. Mas, assim, é um cara que, se você tá contratando ele pro meio do ano, você ou tá errado, ou você tá esperando coisas erradas, ou você tá fazendo bobagem. Porque ele não é um cara pra você contratar no meio do ano. Ele precisa de tempo pra trabalhar e precisa de jogadores específicos pro modo dele de jogar. Isso é uma coisa que nenhuma das duas coisas foi o que o Cruzeiro ofereceu pro Diniz. Não que a gente esteja falando que... não que a gente esteja só passando pano também pro que o Diniz fez na temporada. Porque mesmo considerando as condições que o Cruzeiro entregou pro Diniz foram ruins, ainda foi abaixo do que se esperava. Ainda foi ruim. O trabalho do Diniz ainda foi ruim. Não dá pra passar pano. Mas isso não exime o Cruzeiro de que a contratação do Diniz foi burra.
Porque não faz sentido. Ele é um técnico que você precisa de um entrosamento, você precisa de trabalhar, você precisa pelo menos dar uma pré-temporada pra ele. Não é um cara que pra contratar no meio do ano, e muito menos contratar sem você ter os jogadores específicos que ele vai querer. Por exemplo, o que o Diniz quer pra fazer aquela saída de pressão, chamar a pressão e fazer a saída? Ele quer um goleiro que sabe jogar com os pés. E zagueiros também, que precisam saber sair jogando. É que eu dou esse exemplo porque Sim. eles fizeram o quê? Eles contrataram o Cássio, que é um goleiro que não sabe jogar com os pés. Sempre teve esse problema na carreira. Então você contrata um treinador que precisa de um goleiro que joga com os pés, e você acabou de contratar um goleiro pra ser titular, que tá ganhando 800 mil, que não é a característica dele. Então eu acho que isso mostra muito um projeto de futebol confuso, não muito bom por parte do Cruzeiro. É desconexo, né? Mostra desconexo. Porque assim, os reforços ali você pode falar, esse não rendeu o esperado. Ok. Mas isso daqui, isso era 100% esperado. O que você esperava disso? Eu acho que vem muito disso daquilo. O técnico não deu errado, estamos contratando. Diniz. Nosso treinador é o treinador que acabou de ser campeão da Libertadores. E daí você vem. E eu acho também que tem aquilo das contratações gastonas e bombásticas do Alexandre Matos. A gente acredita que até que contratar o Diniz não seria ruim no meio, se com uma condição. Se eles chegassem e falassem, tudo bem, Diniz, vamos, esses 6 meses aqui, mais ou menos, que você tem até o final do ano, a gente quer que você não seja rebaixado, faça uma campanha decente no Brasileirão, que no ano seguinte, em 2025, no nosso primeiro ano inteiro de SAF, a gente vai ter você como treinador e você vai comandar esse time com os seus jogadores, com os jogadores que você quiser. A gente vai comprar seu projeto e você vai comprar o nosso. E você vai comprar o nosso, exatamente. E você vai comprar o nosso. E a gente vai fazer essa troca. Se fosse nesses moldes, eu até acho que a contratação do Diniz poderia ser boa. Mas chegou para 2025 já totalmente desgastado o projeto. Totalmente queimado o Diniz. Talvez só não demitiram o Diniz por outro erro amador do Pedro Lourenço, que foi... do Alexandre Matos. Claro. Que foi na entrevista, os jornalistas já sabiam, chegaram falando que ele ia ser demitido. E daí, pra não queimar o treinador, eles não demitiram ele. Sendo que tava na cara que o acerto ia ser demitir o Diniz, que tava fazendo um trabalho ruim, já tava desgastado, já não tinha o que fazer. Tinha acabado de perder a Sul-Americana pro Racing, que tudo bem, é um bom time, mas tomando um show de bola e com falhas dos jogadores que o Pedrinho contratou. Então, falhas individuais e coletivas. Então, assim, o que o Pedrinho fez deu errado nessa final da Sul-Americana. Foi tudo assim, essa final ela foi um cartaz de somos incompetentes, é o atestado de incompetência do Pedrinho. Porque teve problema com o Wallace, teve problema com o Cássio, teve problema com o Diniz nessa final. Então, tudo que o Pedrinho tinha feito até ali naquele ano, estava escancarado que estava dando errado naquela final. Acho que a única coisa que a torcida ficou satisfeita dessa final do Sul-Americana com o Pedrinho foi os ônibus que ele deu pra torcida ir pra ver o jogo. Exatamente. E ali como o Tomás estava falando na entrevista, o Diniz ele ficou sabendo, isso aqui é um absurdo, gente. O Diniz ficou sabendo que seria demitido pela imprensa, não por quem deveria avisar ele. De novo, erro amador. Dono de supermercado. É um erro que o seu time amador pode cometer se vocês tivessem um treinador, né? Mas assim, é uma coisa que talvez nem na Série D isso deva acontecer. Dificilmente isso deve acontecer num time de Série D, porque é um erro tão grande e tão básico que você avisa a imprensa antes do cara que ele vai ser demitido. Tipo assim, sempre tem aqueles burburinhos, tá bom, talvez o Diniz seja demitido, mas assim, ali tava claro, nítido e certo que ele seria demitido. Todo mundo ali que tava na sala de imprensa sabia, menos ele. E daí por isso que eles acabam não demitindo, porque senão ia queimar. Ia queimar não só o Diniz, mas também a própria diretoria do Cruzeiro. Então eles seguraram ali o Diniz. O problema daí, por causa desse erro, eles tiveram que se prender com o Diniz por uma pré-temporada e por um começo de campeonato mineiro. E por algumas contratações também. Ele até pediu ali, a maioria não chegou, na verdade. Se você olhar as contratações, a gente vai falar daqui a pouco do Cruzeiro, elas provavelmente passaram pelo aval do Diniz, mas não são contratações que você fala, esse daqui é o estilo de jogo do Diniz. Esse é o cara que o Diniz precisava. Não era. Nenhum deles era. E daí, então você acaba perdendo sua pré-temporada e seu começo de campeonato mineiro, porque por causa de um armador, você teve que se agarrar com um técnico que não era o que você queria pro seu projeto de futebol e nem o que ele queria. Porque com certeza o Diniz não estava nem um pouco contente com o trabalho da diretoria do Cruzeiro. Bom, e a demissão que parecia certa no final do ano, ela veio com poucos dias de 2025, 27 de janeiro. O Diniz
tava na terceira, o Diniz e o Cruzeiro, obviamente. Estavam na terceira rodada do estadual. Terceira rodada. Terceira rodada não dá pra você avaliar absolutamente nada. Então, claramente, a demissão dele... Tudo bem que o resultado que demitiu ele não foi um bom resultado, né? Mas, ainda assim, claramente a demissão veio por causa de 2024, quando a poeira deu uma baixada ali e as pessoas já tinham meio que... Não esquecido, né? Porque isso é um negócio difícil de se esquecer. Mas já estavam menos revoltadas com isso. Então, ali você já tinha um espaço pra demitir ele, mas... com terceira rodada do estadual, dia 27 de janeiro, você demitir um treinador, mostra ou, de novo, amadorismo ou incompetência. Quer dizer, eles estão muito ligados, né? Mas E daí, vocês entenderam. mas isso não quer dizer que eles não tenham feito também outras contratações nesse período, né? Sim. Na época do Diniz. Como a gente já falou, tiveram aval do Diniz, mas não foram feitas 100% pensadas no estilo de jogo do Diniz. O problema também não foram feitas pensadas pro treinador que viria depois deles. Eles meio que contrataram falando assim, acho que esse cara aqui é bom. Vou juntar caras que eu acho bons no elenco e vendo o que vai dar. E tamo vendo. A primeira contratação aqui que eu gostaria de falar é do Fabrício Bruno, que eu achei que foi talvez outra das melhores contratações aí do Cruzeiro. Uma das poucas. Vem jogando bem, apresentando bom futebol. Eu acho que em algumas dessas contratações menos midiáticas, o Cruzeiro acertou bastante ali, e o Fabrício Bruno foi uma delas. Eu acho que ele vem sendo talvez o zagueiro mais seguro do Cruzeiro, e uma zaga que comete algumas falhas. E nisso aí, eu não vou falar que sou só elogios pra ele, mas eu acho que comparado ao resto, foi uma boa contratação sim. A gente vai continuar a lista, né, dos reforços, mas ela continua com o Matheus Gamarra, é um cara que foi rebaixado com o Atlético Paranaense, ele veio pra ser reserva ali, não tem muito, até vem jogando um pouco ali e tal. Não tem muito o que falar sobre ele, na verdade, é um zagueiro meio comum ali, veio pra compor elenco, tudo certo. Segue a vida com o Matheus Gamarra. Bem, além disso, daí a gente tem a outra dessas contratações que chama um pouco mais de atenção, que foi a contratação do Fagner. A gente já falou um pouquinho, né? A gente já falou, eu já falei que me desagrada, pelo menos do ponto de vista do Cruzeiro, que você contrata um lateral ok, que ele já foi pra seleção, já jogou Copa, Mas já fazem bastantes anos. já faz bastante tempo. E que tava assim, não só que faz tempo que ele jogou, mas faz tempo que ele também não apresentava o futebol que ele apresentou na época que ele jogou a Copa, que ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Então foi um erro ali. E porque eles contrataram o Fagner ali, teve um certo burburinho ali, nossa, contratou o Fagner, mas não vem jogando vem jogando na reserva, não é tão bom. Pelo que quando você contrata um jogador que nem o Fagner, pelo que o Fagner veio, não é pra ser um lateral reserva. De novo, na minha opinião, mais um erro aqui nessas contratações um pouco mais bombásticas do Cruzeiro. Bom, vou falar do Christian. Mais um meio-campista, veio do Atlético Paranaense também, rebaixado. Também não tem muito o que falar. É um cara que veio pra compor elenco, também segue a vida sem problemas. Christian ali não é um cara terrível, é um cara decente, vai compor bem o elenco e segue a vida. É que eu acho que assim, muitas das contratações aqui a gente fala, não é ruim, mas vai compor o elenco, passam por uma coisa. Quanto você gasta num cara que nem o Christian? Você gasta 4 milhões de euros, por exemplo. É pouca coisa. Por mais que não o cara é seja novo, você dificilmente vai revender esse cara. Não é um jogador que você... eu não acho que é um jogador que eu espero ver um dia, sei lá, assumir a titularidade, que você vai talvez apostar esperando uma evolução ali. Dificilmente assim, o Christian vai ter um salto de qualidade, que o Christian vai vir e vai dominar o meio campo. Acho muito difícil. Muitas vezes esse é o tipo de jogador que, gastar 4 milhões, acho que não vale a pena. Eu acho que passa muito por isso também. Gastar muito em jogadores que você poderia pegar da base, pegar de um time menor, pegar de um time um pouco mais barato ali. Enfim, eu acho que pra mim esse é um dos problemas a se ressaltar. Muitas contratações, às vezes, que você fala, não é um jogador exatamente ruim, não está fora de lugar no elenco, foram ruins como contratações. Acho que o Petralha tá felizão com o projeto do Atlético, do Cruzeiro. Com certeza. Quantos jogadores eles... acho que foram esses dois, mas assim, são dois caras que o Atlético teria dificuldade pra manter na Série B, né? Porque nível de competitividade diferente, tem que gastar, os níveis de arrecadação diminuem bastante, então ganhar 4 milhões de reais num cara comum... Reais? De euros, perdão. De euros, são quase 20 milhões de reais aí, 6 vezes 4, 24, enfim. 24 milhões de reais num cara comum é um... Bom, um belo valor. É um belo valor, acho que o Petralha tá felizão lá.
Bom, vou falar, a próxima contratação é o Eduardo, ele veio de graça, pelo menos, finalmente. Mas é um cara mais velho, no Botafogo, perdão. Já no ano de 2023, é um cara que começou muito bem, mas foi caindo junto com o time, terminou o ano totalmente em baixa. 2024, não vou dizer que mal jogou, na verdade, mas quando jogava não correspondia, era um cara abaixo fisicamente, abaixo tecnicamente, até do que você tinha visto em 2023. E é um cara que, assim, eu definitivamente não contrataria se fosse o Cruzeiro. É um cara que vai compor o elenco ali, meia, vai ser reserva do Matheus Pereira, pode jogar um pouco nas pontas também. Mas, assim, é um cara que hoje eu não contrataria. Além disso, eles também contrataram o Bolazier, que veio a custo zero do Criciúma, fez uma Série A até boa no passado, né? Nos níveis do Criciúma. Tá bom. Pro Criciúma foi bom até. E veio de graça, né? Muito também com esse negócio de pegar caras de times vindo de Série B, pegou os Atléticos, pegou do Criciúma. Eu não achei tão ruim não, o Bolazier. Eu também não, acho que vai compor, vindo de graça pra compor elenco, eu acho que é uma contratação... Já fez gol uma contratação tudo. Bem recebida, assim. O ruim... Eu criticaria... Sim, nas redes sociais o Bolazier é um craque, isso é inegável. Na bola, é um jogador comum. Pouco abaixo. É um jogador comum. Assim... Se fosse que nem o Christian, que sei lá, tivessem gastado 4 milhões pelo Bolazier, eu definitivamente estaria falando uma merda. Pô, você não gasta 4 milhões de euros num jogador aqui. Mas como foi custo zero? Graça ali, tá, a gente não vamos tá bem recebido. Tá bem recebido. Te amo, Bolazier, espero que você continue fazendo mais postagens legais nas redes sociais. Isso eu aprecio. Bom, a próxima contratação que chegou foi o Marquinhos. Essa eu acho que tem um pouco mais do dedo do Diniz, porque ele já tinha pedido o Marquinhos no Fluminense, jogou no Fluminense com ele. E é um cara que... Pra ser sincero, ele foi formado no São Paulo, acho que mal jogou no profissional, foi pro Arsenal, veio pro Fluminense também, mais ou menos. É o cara, pô, ele joga na ponta, joga na lateral, mas assim... É um cara que ele vai, de novo, compor elenco, mas assim, é um cara que eu dificilmente vejo algum dia assumindo a titularidade. Acho muito improvável. Eu acho ele um cara bem comum da bola, assim. Eu acho que ele não tem nada demais, pra ser sincero. Pelo menos ele vem emprestado, né? Pelo menos vem emprestado. Se der certo, compra. Se der errado, volta pro Arsenal aí, pro Cruzeiro tá tudo certo. O Arsenal vai achar alguém pra vender lá. Sempre acho. Depois a gente vem a contratação, essa de novo, uma contratação um pouco mais barulhenta, que foi a contratação do Dudu. Ídolo do Palmeiras, que a torcida, inclusive muita gente da torcida não gostou que vendeu o Dudu. A Leila com certeza já queria se livrar do Dudu faz um tempo. E eu não acho nem que ela tá errada. Eu também faria a mesma coisa. O Dudu talvez não do mesmo jeito, mas a mesma coisa. Do mesmo jeito não. O Dudu já tava velho, tava voltando de uma lesão bem pesada no joelho, mas pelo que eu esperava, até que me surpreendeu. Não acho que ele tá sendo um jogador desbalanceador, não acho que ele tá sendo... Não vem pra ser o craque do Cruzeiro. Não acho que ele vai ser o Dudu que vai levar o Cruzeiro pro Brasileirão, que era um jogador, por exemplo, aquele, no Palmeiras. Um dos jogadores que você mais lembrava quando você fala do Palmeiras campeão do Brasileiro, com certeza seria o Dudu. Se o Cruzeiro ganhar alguma coisa, eu acho que um dos jogadores mais memoráveis talvez não seja o Dudu. Agora, me surpreendeu. Ele tá jogando, tá deixando seus gols, tá rendendo. Eu não, assim, pra lesão da qual ele tá voltando, eu acho que ele até que tá jogando bem. Foi uma contratação que, por mais que eu tenha duvidado, até que tô gostando. Até que por enquanto o Dudu tá indo bem. E eu vou deixar a cereja do bolo pro Tomás, acho que tá todo mundo esperando falar dele. Mas antes disso eu vou falar do Wanderson. É o cara que veio do Inter. Eu tinha esquecido de falar do Wanderson, perdão. Não, sem problema. É um cara que veio do Inter. Acho que ele até vai ser titular, mas assim, também não é um cara que vai vir pra comandar o Cruzeiro pro campeonato, pra vencer o campeonato. Pode fazer seus golzinhos ali, ele é um cara que pode ser importante. Não é um jogador terrível, mas também não é um cara fora de série. Acho que vai alternar entre titulares e reservas, mas acho que é um cara que vai jogar legal ali. Acho que até que a contratação do Wanderson também, de longe, pra mim, tipo assim, não é um problema. E, por último, essa contratação acho que foi a que mais fez barulho. Já falando, o Cássio fez barulho, o Dudu fez barulho, mas essa foi a mais relevante, que foi o Gabigol, que saiu do Flamengo. Saiu de um ano muito bom, mas fez o gol da final do contra o Atlético, que ok, que eu acho que o Gabigol geralmente em final ele tende a crescer, né? E ele vem, eu não vou falar que eu não acho ele um jogador inútil. Tá ganhando uma quantia bem gordinha, 3 milhões por mês.
Eu não sei se ele é um centroavante que vale 3 milhões por mês, porque quem ganha 3 milhões por mês além dele, no Brasil, acho que é só o Memphis Depay. Só o Depay. Acho que o Memphis Depay é o primeiro e, se eu não me engano, o Gabigol é o segundo. É o Gabigol o segundo. Eu, por exemplo, acho o Depay atualmente bem mais jogador que o Gabigol. Eu acho que ele tem mais técnica, assim. Agora, isso não quer dizer que o Gabigol seja um jogador inútil. É um bom centroavante, fez gols até agora, não só de pênalti, fez gol na primeira rodada do Brasileirão também. E eu acho que saindo do Flamengo, que tava mal, tava meio desgastado já, eu acho que ele tem potencial pra crescer, assim, tem potencial pra voltar a jogar mais. Não foi uma contratação que eu desgostei, não. Eu acho que ele vem fazendo um bom desempenho no Cruzeiro, apesar dos gols perdidos. Que é uma coisa que, por exemplo, no jogo contra o América, na semifinal, que foi eliminado... Perdeu? Gols, pelo menos uns 2 gols uns ali. 2 gols ali ele perdeu. Mas o problema é o que ele tá ganhando, né? 3 milhões de reais é muita grana. Então, a gente precisa, para poder avaliar direito essa contratação, a gente precisa saber qual que vai ser o Gabigol que vai chegar no Cruzeiro. Vai ser o Gabigol de 2024, de 2023 ou de 22 para trás. Porque parece que são pessoas diferentes até. O nível de jogo do Gabigol caiu muito, mas eu não acho que seja um cara acabado. Ele tem sua idade boa ainda, Sim. 27, 28 anos. Não é um cara velho, é um cara que, se quiser, ele consegue jogar bem ainda. Só tirar o silicone da bunda. Se ele quiser jogar, ele consegue jogar ainda. Então, assim, é um cara que, se quiser, vai ser uma boa contratação pro Cruzeiro, mas assim, vamos ver até que ponto ele de fato quer jogar. Até agora eu não desgostei, né? Mas assim, eu acho que é possível que saindo do Flamengo, só voltando do Flamengo, ele volte a jogar como um dia jogou. As mudanças de áreas normalmente fazem bem para jogadores que estão há muito tempo no Mas eu acho que é um risco. É um risco bem grande. E pelo que você tá pagando, eu acho que daria pra você conseguir melhor. Eu acho que eu até pagaria menos, assim, se pudesse, faria uma oferta menor. Eu acho que, assim, essa é uma das principais coisas que marca esse projeto de futebol do Cruzeiro também. São esses gastos, assim... De novo, o time do Cruzeiro não é ruim. Eu não acho que ele vai brigar em momento nenhum pra cair. Eu não acho que o Cruzeiro não tem chance de ganhar nada. Mas eu acho que pelo que ele gastou e pelas decisões que a diretoria vem fazendo, mostra um certo amadorismo e confusão. Tanto por parte do Alexandre Matos, com uns projetos de futebol, umas decisões meio ruins, esquisitas, e tanto um amadorismo do Pedrinho BH, como a gente pode ver em 2 vazamentos bizarros. Principalmente o do Diniz. 2 vazamentos que não devem acontecer com o presidente de clube. Bom, sem saídas muito relevantes, a folha do Cruzeiro ela bate 21 milhões de reais por mês. Eu não sei se é um dinheiro que o Cruzeiro consegue pagar do próprio bolso, digamos assim. Acho que precisa de um aporte do Pedrinho. Eu acredito, né? Eu não tô falando isso com base em dados, porque isso ninguém divulga. Mas eu diria que é um dinheiro muito alto. E eu não acho... Tipo assim, é uma das folhas mais altas do Brasil. E eu não acho que seja uma folha que valha o elenco que o Cruzeiro tem. Não é um elenco ruim, não é um elenco tenebroso, não vai brigar pra cair. Mas não é também um elenco que vai brigar no G4. Eu acho que dificilmente esse Cruzeiro chega no G4. E daí, depois de todas essas contratações, no dia 4 de fevereiro, eles anunciam a contratação do técnico Leonardo Jardim. E assim, o técnico vai chegar no meio do Campeonato Mineiro, com o clube numa posição um pouco instável. Claro, passa para a segunda fase, porque o Campeonato Mineiro tem 2, 3 times, mas é eliminado na semifinal para o América Mineiro, que com certeza deixou o torcedor bem irritado. Mas, para um técnico que chegou no meio de um time sem pré-temporada, no meio do estadual, dá pra colocar a culpa nele? Não dá. Muito difícil. Ele basicamente chegou no meio da confusão, ele foi o técnico que aceitou o projeto e vem fazendo um trabalho até que decente, na minha visão. Ele é um cara que até falou já, né, que vai precisar de reforços, mesmo com tanto dinheiro gasto, porque é um erro de planejamento muito grande da diretoria você contratar o treinador depois dos reforços chegarem. O cara não tem nem palpite ali pra falar, quero esse cara, não quero esse cara, contrata esse, não contrata esse. Ele tá ali, chegou, tem o elenco na mão e fala, faz alguma coisa com isso. Eu acho que a única coisa assim que salva é que não é um time horrível, não é um time horrível. Então ainda dá pra salvar ali, tem bons jogadores. Não é terra arrasada. O Léo Jardim chegou ali sem pré-temporada, sem montar elenco, sem nada. Então, até agora não dá pra reclamar de nada que ele fez, porque montaram um elenco ali, juntaram alguns jogadores que falaram, pô, eu acho que esse cara é bom e vou contratar então. Deram na mão dele e falaram, irmão, faz alguma coisa com isso aí.
Então, Sem dúvida, é um erro de planejamento gigante. Você ter que contratar, fazer sua janela antes de baseado você em treinador nenhum. Você não tem baseado em base em treinador nada. nenhum. Agora, e mesmo considerando que não tinha nenhum treinador como base, eu ainda achei algumas contratações meio duvidosas. Algumas boas, outras nem tanto. Algumas boas, outras nem tanto. Mas assim, de novo, mais uma vez, a gente vê um problema de grande confusão, muitos problemas amadores, seja por falta de competência, na hora de montar esse projeto de futebol. E agora o Cruzeiro vai ver no que dá, com o Léo Jardim tentando ajustar o time no meio do ano. Mas, assim, como eu já falei várias vezes, não acho que é um time horrível, então talvez consiga chegar. Agora, pelo que foi gasto, muitos problemas. Não é como se eu achasse também o Pedrinho um caso perdido, nossa. De novo, primeiro ano do cara como presidente, como dono do clube, né? Porque não é mais presidente. Ele tá aprendendo a ser presidente com o bonde andando. E, pô, é um cara que tem dinheiro, que tem vontade de acertar, então... Sim, assim, se você tiver, assim, eu vou ser bem honesto. Assim, enquanto você tiver 21 milhões de folha salarial pra gastar, mesmo que você tenha muita, mesmo que o Cruzeiro fosse muito incompetente, eu ainda acho que não cairia. É. Assim, se você conseguir se estruturar com o tempo, virar um dono mais experiente, com os recursos que o Pedrinho e o Cruzeiro estão tendo disponíveis, tem sim potencial para virar um trabalho campeão, seja de Copa do Brasil, seja de estadual, quanto de um brasileiro, por exemplo. Bom, a gente chegou então onde a gente tá. A gente passou pela história do Cruzeiro de 2019 até aqui, mais rapidamente antes da SAF, porque não era bem o foco do vídeo. Mas a gente vai fazer uma projeção rápida do que a gente espera pro Cruzeiro nesse ano. Como o Tomás falou, eu acho que o Cruzeiro pode vir a chegar a algum momento a ser campeão de alguma coisa, mas eu acredito que não vai ser esse ano. Eu acho que o Cruzeiro vai brigar ali. Meu palpite é um Cruzeiro no máximo no G8. No máximo, 8º colocado. E talvez ele tentar fazer alguma coisa na Copa do Brasil, mas eu acho que a principal chance que eles têm é na Sul-Americana. Sim. Mas depende. O problema da Sul-Americana é que você não sabe quem vai cair da Libertadores. Teoricamente são os times menos competentes. De fato são, na verdade, né? Mas às vezes você não sabe. Tem contextos muito diferentes ali. Então às vezes um time tá mal na Libertadores, mas encaixa na segunda parte do ano e aí ganha. Então é possível. A Sul-Americana tem esse fator de incógnita grande, né? É bem imprevisível. É imprevisível. Mas assim, chegar dá pra chegar. Tanto que o Cruzeiro do Diniz chegou na final do ano passado e não era nenhum time de estrelas, não era um time fenomenal. Agora, esse ano eu acho que a Sul-Americana, mesmo não desconsiderando quem caiu da Libertadores, está mais difícil que ano passado. Sim. Eu não acho que o Cruzeiro conseguiria chegar na Sul-Americana jogando o que jogou ano passado. Então precisa sim evoluir pra melhorar pra chegar nessa Sul-Americana. E na Copa do Brasil, eu coloco um pouco mais de fé porque eu sou um cara que acredita que a camisa pesa. E se tem um campeonato que o Cruzeiro pesaria bem a camisa, seria a Copa do Brasil. O maior campeão até hoje. O maior campeão. Mesmo sem ganhar desde 2019. Então assim, eu coloco uma fé no Cruzeiro, que talvez o Cruzeiro consiga chegar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No Brasileirão, bem improvável. No máximo, sonhar ali com uma vaguinha na Libertadores, se virar um G8, por exemplo, que ano passado. Ano passado, a Libertadores aumentou bastante tamanho a zona de classificação. Eu acho bem possível. Tem que fazer um encerramento. Bom, vou falar alguma coisa aqui, sei lá. Não tenho planejamento. Eu vou falar, vou ser o Pedrinho BH. Eu vou falar e vou ver onde termina a frase. Bom, então esse foi o nosso vídeo. Eu não sei. Então esse foi o nosso resumo e análise do que foi o Cruzeiro SAF, pelo menos até agora. E nossa opinião. Bom, se você tiver alguma coisa pra falar pra gente nos comentários, por favor, deixa aqui. A gente vai acabar lendo todos eles. Se você acha que a gente só falou bosta, pode falar. Se Pode você acha falar, que a gente tá pode certo, bater na gente se pode quiser. falar. Bater não, eu sou contra a violência. Não bater fisicamente. E no geral é isso. Se você gostou também, aproveita para já deixar o like, se inscrever que vai ter mais vídeos sobre isso, sobre outros times, outros projetos. A gente vai focar no futebol brasileiro, mas também vai focar bastante no futebol internacional. Ainda não tem nenhum vídeo sobre isso, mas vão ter em breve e em pouco tempo. É isso aí. Falou. Obrigado.